Para aqueles que gostam de intitular sermões, eu intitularia esse sermão como Adorando o Deus Apetite, ou Adorando junto ao altar do Deus Apetite. Será que o apetite pode ser considerado mesmo por um Deus como sendo um Deus? A senhora White o considera. E a Bíblia Sagrada também nós vamos ver nesta manhã que o apetite está sendo para muitos como um Deus. Nós vamos recordar várias histórias da Bíblia. Vários heróis da Bíblia e também várias pessoas que desprezaram os conselhos de Deus. Mas antes de recordarmos a vida destas pessoas, eu gostaria de lembrar aos irmãos a respeito da necessidade das leis. Lembrar que tudo no universo é regido por leis. O fato de estarmos aqui agora na igreja, existem várias leis no universo em funcionamento pleno para que a gente pudesse estar aqui. Nesse momento, o seu corpo está sendo regido também por várias leis químicas, biológicas, para manter você aqui e com uma mente atenta para ouvir o que vocês estão esperando ouvir. Para que o seu coração bata agora, inúmeras informações passam pelo seu cérebro. Sem contar que, ao mesmo tempo que o seu coração bate, outras funções do seu corpo também estão acontecendo e você nem percebe. Tudo no universo é regido por leis. A lei da gravidade, que se encontra no interior da Terra, nos permite movimentar na superfície. Se essa lei fosse alterada, aumentando o seu valor, nós não sairíamos do lugar. E hoje ninguém estaria aqui. Se essa lei fosse diminuída ou zerada, estaria acontecendo conosco agora o que acontece com os astronautas na Lua, onde a gravidade é zero. Estaríamos flutuando aí no espaço. Portanto, estas leis não podem ser alteradas. Elas têm que ser mantidas. Nós temos que andar de acordo com elas. Não é o meu corpo que tem que se adaptar. É nós, mente, tudo que deve adaptar-se a estas leis. Conversando com um rapaz na semana passada, falando a respeito do repouso do sábado, da influência do repouso do sábado no nosso corpo, ele diz: mas se a gente descansar no domingo, o meu corpo vai sofrer uma adaptação. Eu falei: não. Você estaria alterando uma lei biológica, uma lei genética, e essa alteração vai te trazer consequências. Porque não é você que determina isto. É o seu gene, é a sua mente, é a lei que está regendo o seu corpo, que está te pedindo descanso no sábado e não no domingo, na segunda ou na terça, no dia que você escolher. Ele ficou meio assim, né? Difícil aceitar a princípio. Mas o fato é, irmãos, que a transgressão de leis traz as suas consequências, que às vezes é mal interpretado como sendo a punição de Deus, mas é, na verdade, uma consequência natural. Além de todas essas leis que estão agora regendo o universo, Deus confiou ao ser humano a lei moral. E através da vida, do corpo, do respeito às leis físicas e biológicas e químicas do nosso corpo, nós pudéssemos também estar de acordo com a lei moral chamada de 10 mandamentos. E a condição para o cumprimento da lei moral é unicamente uma: o amor. Por isso Deus fez um teste com aquele casal, um teste de obediência.
Ou eles obedeceriam às leis de Deus por amor, por submissão ao Deus que os criara, ou então eles viveriam de acordo com a sua vontade e também sofreriam as consequências de suas escolhas. E nós sabemos que aquele primeiro casal escolheu a transgressão. Escolheu uma outra lei alterada, adulterada. E por conta disso nós estamos aqui há 6.000 anos do pecado sofrendo as consequências. Vendo pessoas morrerem comidas por tumores. Vendo pessoas sendo sequestradas, a insegurança e outras consequências piores. Vendo crianças enchendo os hospitais, idosos, pessoas que poderiam viver mais, ter uma qualidade de vida melhor e estão morrendo antes da hora. E às vezes é fácil culpar Eva e ficarmos quietos na nossa posição. Quem mandou Eva pecar? Mas nós esquecemos, irmãos, que a nós também cabe a responsabilidade das nossas escolhas. Que Deus não tirou de nós a liberdade de escolher. Portanto, se nós hoje escolhemos mal, nós, como a Eva escolheu, nós vamos sofrer as consequências naturais dessas escolhas. Do mesmo jeito que aconteceu com Eva, acontece conosco hoje. Foi colocado diante dela muitas árvores que davam bons frutos e que Deus disse, todas essas árvores cujo fruto derem semente vos serão por alimento. E ela escolheu uma outra. Hoje acontece a mesma coisa. Nós estamos em algum lugar ou vamos almoçar, vamos para algum lugar e estão lá as opções. Tem churrasco, tem pernil assado, tem frango assado, mas tem também um bom prato de salada. O que vai sobrar na mesa? A carne? A salada? Temos refrigerantes, temos um suco natural e o que sobra na jarra? O suco natural, porque a maioria prefere a Coca-Cola gelada, o Guaraná. Somos responsáveis pelas escolhas que estamos fazendo. Em Gênesis 3, nós vemos como foi que aconteceu essa primeira escolha errada. No capítulo 3 de Gênesis, nós vemos que Satanás, ele é astuto, muito astuto. Ele então escolheu o animal mais bonito do jardim para usar, para enganar Eva. Eu acredito que aquele animal deve ter atraído a atenção de Eva bem à distância, para fazer com que ela caminhasse em direção àquela árvore. A senhora White descreve no livro Patriarcas e Profetas, na página 45 e 46, a beleza que era a serpente do Éden. Não pode, jamais parece com a de hoje, essa coisa asquerosa que fica arrastando. A serpente vivia nas árvores, tinham asas coloridas, douradas. Quando o sol batia, refletia as cores do arco-íris, diz a senhora White. E foi através dessa beleza, desse colorido, que Eva foi atraída. Irmãos, vocês já pararam para pensar um pouquinho quais são as cores mais atrativas de um ambiente onde se come? Tome como referencial os lanches rápidos. McDonald's. Quais as cores? As crianças responderam aqui, amarelo e vermelho. São cores bonitas, atrativas, chamam a atenção. Mas segundo o Apocalipse, o amarelo é a cor da peste, da doença, da enfermidade e da morte. E o vermelho de Apocalipse também significa derramamento de sangue e, consequentemente, morte. É isso que eles vendem nesses lugares. É isso que muitos de nós estamos comprando nesses lanches. A peste e a morte. Satanás não muda de estratégia, irmãos.
Ele continua usando o mais bonito, o mais colorido. E naquela conversa com Eva, ele disse: olha, o fruto não é só bonito, ele também é gostoso. E ele ainda disse mais: é poderoso. Se você comer desse fruto, você vai ser igual a Deus. Que mentira. Que mentira. É diferente hoje, irmãos. Quais são as propagandas mais bonitas mostradas na televisão? As propagandas do cigarro, as propagandas de refrigerantes, as mais coloridas, as mais atraentes. E também com a mesma insinuação ao sucesso com Hollywood, ao poder de atração. É charmoso segurar um cigarro. Que sucesso, irmãos. Um câncer de pulmão, um câncer de língua, como o que eu vi há 2 semanas atrás no meu consultório. Que sucesso. A impotência sexual, sucesso do jovem, ainda cedo e impotente, que sucesso. Qual é o sucesso? Quando os elementos são nos apresentados, irmãos, nós precisamos analisar o que está por trás. Nós precisamos, tomarmos as decisões. Não é deixar que a mídia tome decisões por nós. A mídia é tão forte que ela influencia no que você come, no que você veste, no que você calça. Tudo tem nome, tudo tem etiqueta. E com isso nós estamos torcendo os valores, estamos dando valor para o que não tem e tirando o valor do que tem. Em Gênesis 4, nós encontramos, poucos capítulos adiante, nós encontramos mais uma condescendência com o erro. Mais uma vez nós vemos a escolha errada, a opinião do homem tentando suplantar a opinião de Deus. Todos conhecem a história relatada no capítulo 4 de Gênesis, é a história de Caim e Abel. A Caim pertencia ao direito de líder espiritual, mas Caim trocou esse direito de líder espiritual. Por que mesmo, irmãos? Por um prato de lentilha. Por um prato de lentilha. A salvação de Caim valeu isto. Um prato de lentilha. Quantos descendentes de Caim também se perderam porque confiaram na escolha errada dele? Irmãos, quantos parentes e amigos estão nos observando? Quanto vale a salvação dessas pessoas, irmãos? Uma picanha na chapa? Uma Coca-Cola gelada? Você está trocando a sua salvação e das pessoas em sua volta a troco de quê? A sua salvação já está segura nas suas mãos. Você aceitou o sacrifício de Jesus. E você está trocando isso porque você não quer mudar. Você não quer valorizar aquilo que realmente tem valor. Caim achava que a sua oferta era boa, era excelente. Sabe, no começo, quando eu estava vindo para a igreja, que eu li essa história, eu fiquei perguntando, mas Senhor, o Senhor foi muito duro com Caim. Eu disse para Deus, eu não consegui entender bem essa história. Por que o Senhor não aceitou a oferta de Caim? Por que o Senhor aceitou a oferta de Abel e não aceitou a de Caim? Afinal de contas, Caim não trouxe o melhor do pomar? Não foram os melhores frutos, o mais bonito, aquilo que estava ao alcance dele de ofertar? Irmãos, era o melhor, mas não era o que Deus pedira. A oferta era defeituosa. E da mesma forma hoje, o apóstolo Paulo diz em Romanos 12:1,
que o sacrifício que Deus aceita é um sacrifício santo, perfeito, agradável a Deus. Ele não aceita um culto cheio de defeitos, doentio. Caim também achava que a sua escolha não ia ter consequências tão terríveis. Muitos de nós estamos achando que, afinal de contas, é só uma vezinha. Não, eu ainda uso, sim, refrigerante, mas é só no aniversário. Eu ainda como carne, mas é só na casa de parente. Eu acho também que é ser muito radical. O que tem também eu comer um pedacinho para agradar o fulano? Eu acho. O eu acho de Caim fez com que ele saísse dos planos da salvação. 2 capítulos adiante, no capítulo 6, nós vemos o relato do dilúvio. Nós vemos Deus destruindo a terra com um terrível dilúvio. E por quê, irmãos? Qual foi o pecado base que levou Deus a tomar essa decisão? O pecado base foi aquele lá do Éden, a condescendência com o apetite. Até então, Deus não tinha permitido o uso de carne, mas as pessoas já usavam a carne e tinham se degradado moralmente, mentalmente, fisicamente, a ponto de Deus não suportar mais e de conseguir separar apenas uma família no meio daquela multidão de pessoas. Apenas uma família estava escolhendo o melhor. A base de toda a perdição do homem é o apetite. A senhora White diz no Conselho sobre Regime Alimentar, na página 373, que muitas coisas que nós usamos com o nome de alimento está destruindo o homem. Irmãos, nós não temos o cuidado de pegar uma embalagem e observar o que realmente contém ali dentro. O que eu estou colocando no templo de Deus? Eu, essa semana, peguei uma embalagem de iogurte linda. Uma embalagem dá vontade até de você guardar. Com morangos desenhados, tão bonitos. Aí eu me dei o cuidado de dar uma olhada nos ingredientes. Falei para o meu esposo, olha aí a porcaria que muitos tomam. E que às vezes alguns, na minha casa mesmo, usam. Olha para você ver quantas porcarias. E isso aqui eles revelam, irmãos. Porque existem segredos de fórmula que não atrai todo mundo, que não é colocado ali. Como, por exemplo, a adição de sangue na maioria dos alimentos das crianças. Para que isso? Para aumentar o teor de ferro. Sangue. Sangue seco, sangue liofilizado, transformado em pó. Isso já se encontra para ser vendido, para você adicionar onde você quiser, qualquer prato. Você quiser ter sangue em pó em casa e jogar por cima da comida, pode. Não faz diferença se você está comendo nos produtos industrializados mesmo. Nas bolachas, nos chocolates, nos iogurtes. E até nas massas. Comendo algo que Deus abominou. Nós somos o povo do pós-dilúvio, irmãos. Mas nós não somos do mundo. E Deus confiou a nós uma mensagem especial. E esse povo que deve suportar as últimas provas, deve ser um povo forte, física e mentalmente, para que suporte as provas e seja vitorioso. Nós estaríamos na condição física e mental do momento, irmãos, nós estaríamos preparados para a transladação se Jesus voltasse hoje? Quantos estaríamos preparados para a transladação ao céu? Pense nisso. Quantos estaríamos prontos? Deus nos esclarece através da palavra
profética, no livro Temperança, na página 201, que a temperança, o domínio próprio nas nossas escolhas, é a razão de toda a vitória do cristão. A temperança é a base de todas as graças e bênçãos que vêm de Deus. No capítulo 25 de Gênesis, nós encontramos a história de Esaú e Jacó. Vemos aí, eu misturei, né, a escolha de Esaú e Jacó. Vemos que Esaú fez a sua escolha e trocou então a sua liberdade religiosa, a capacidade de transmitir a palavra de Deus de geração a geração, por causa da prova do apetite. E no Êxodo? No livro de Êxodo nós vemos a história do povo de Israel, que saía do Egito para povoar uma terra que estava localizada num ponto estratégico, como modelo, exemplo de uma nação próspera para todas as outras nações em volta. E durante o Êxodo, irmãos, nós vemos novamente o povo de Israel trocando o pão do céu, o maná, pelas carnes, pelas panelas de carne do Egito. O povo clamou carne, carne. Moisés, nós queremos carne. Você trouxe nós aqui para esse deserto para morrer de fome. Lá no Egito, nesse momento, nós estaríamos sentados em volta das panelas de carne. Nós queremos carne, carne. E Moisés, então, levou aquele clamor a Deus. E Deus mandou carne. E mandou codornizes. E veio codornizes de tudo quanto é lugar. E o povo comeu carne. Mas também os que morreram naquele dia foram milhares. A carne mata. A Bíblia diz isso. A ciência também diz isso. Congressistas do mundo inteiro reuniram em 98 no Rio de Janeiro e disseram que a carne provoca o câncer. A carne mata. A Bíblia diz que aqueles homens ainda tinham carne entre os dentes e comiam mais e morreram com as carnes ainda entre os seus dentes. Irmãos, nós estamos prestes a entrar na Canaã celestial. Mais um pouco e Jesus volta e nós estaremos com ele na Canaã celestial. E vamos continuar clamando as panelas de carne do Egito, as panelas de carnes do mundo. Vamos trocar Cristo, o pão do céu, pelas churrascadas, pelas reuniões, parecendo urubus em volta de carniças. Deus, a senhora White é muito clara em dizer que aquele que não admitir a reforma completa em sua vida, não serão transladados ao céu. Pelo contrário, ela diz que os meios convertidos vão tomar a fileira dos inimigos para acusar e para dedurar aonde estamos escondidos. Meios convertidos. Por que meios convertidos? Porque a conversão, a reforma de saúde não é o abandono da carne. É o abandono do açúcar. É o abandono dos refrigerantes, dos doces, dos chocolates. Diz a senhora White, de tudo que faz mal à saúde. E não é só a carne. A reforma está envolvendo mais renúncias. Mais renúncias. Porque tem gente deixando a carne e até hoje não mudou mais nada na mesa. O arroz é aquele arroz branquinho ainda, o pão é branquinho, pouca verdura. Não mudou. Não fez uma reforma e deixou de comer carne. E aí fica anêmico, fica fraco,
quando vai ao médico, o médico diz, é porque você não está comendo carne. Não, é porque você não está comendo cereal, frutas e verduras no lugar da carne. Porque a quantidade de ferro na carne é 200 vezes menos do que no arroz integral. Nós estamos tirando todos os nutrientes dos grãos integrais, comendo o alimento sem nenhuma bênção, sem nenhuma vitamina, e ainda temos coragem de orar a Deus pedindo as bênçãos sobre esse cereal branco refinado, sem nenhuma vitamina? Você acha que Deus vai abençoar? Esse Deus é hipócrita. Como a igreja demora para aceitar os grãos integrais, irmãos. Como a igreja é devagar para isso. Só o cereal integral, junto com um tipo de feijão, te dá todos os aminoácidos da carne e muito mais vitamina que a carne não dá. Complexo B, ferro, cálcio. E a proteína é completa. Cereal e um tipo de feijão, a proteína é completa. Não falta nada. Que Deus misericordioso, que ainda tem paciência, é longânimo e está esperando que esse povo tome decisões. Vamos dar mais um pulo aqui na análise desses heróis e vamos analisar a vida de Daniel. O capítulo 1 de Daniel mostra a natureza que era o caráter de Daniel e de seus companheiros. Nós vemos aí no verso 4 do capítulo 1 a natureza que era a daqueles jovens. Jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de parecer, instruídos em toda sabedoria, sábios em ciência, versados no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Irmãos, formosos, sem defeito de parecer, formosos de parecer, instruídos em toda sabedoria. Entendidos em ciências, em matemática, em filosofia, em tudo. E que ainda fossem pessoas capazes de assimilar bem a língua dos caldeus. E Daniel e seus companheiros foram escolhidos. Desde o exílio, apesar de ter apenas 14 anos de idade, quando eles foram exilados para a Babilônia, Daniel, um adolescente ainda, permaneceu firme nos princípios da temperança que a sua mãe lhe ensinara. E nós sabemos o resultado. O verso 8 diz que Daniel propôs no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei, com os manjares do rei. Ainda um jovem, mas firme de propósito. Irmãos, nós sabemos que Daniel pediu 10 dias. Vocês acham que 10 dias de vegetarianismo faz toda essa diferença? Só 10 dias faz essa diferença? Não. 10 dias ele pediu para servir para aquele pessoal de espera e para que ele também pudesse buscar forças em Deus para superar todas aquelas provas. Mas o que fez Daniel e seus companheiros vencer foi o fato da prática, da experiência, Deus da infância. Possivelmente Deus da barriga da mãe. Conhecer os princípios de saúde e viver de acordo. Isso é que realmente deu força para ele. Ele podia passar para o teste ali, naquele momento. Mas ele diz, me dê 10 dias. E qual foi o resultado, irmãos? Verso 19. O rei falou com eles, e em todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei.
Em toda matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, achou-os 10 vezes mais doutos de que todos os magos e encantadores que haviam. Isto aqui nesses versos está a diferença entre o vegetarianismo e o não vegetarianismo. 10 vezes mais. Sabe qual é o único 10 vezes mais que a carne, que o alimento carne faz? 10 vezes mais propenso ao câncer. 10 vezes mais propenso a tumores de qualquer natureza. 10 vezes mais propensos a problemas de pulmão. Isso é os 10 vezes mais. E 10 vezes menos inteligente, 10 vezes menos resistência física, tudo 10 vezes menos. Aí está a diferença. E muitos ainda dizem, o vegetarianismo deixa a gente fragilizado, deixa a gente fraco, sem resistência. Aí está a prova disso. Vamos considerar agora a última tentação que se encontra em Mateus, no capítulo 4. Mateus, no capítulo 4, verso 1 a 4, nós encontramos a tentação de Jesus. Então, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar por 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador chegou-se a ele e disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Respondeu Jesus: Está escrito: Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Irmãos, vamos analisar o verso 1. Então Jesus foi levado. Ele foi espontaneamente? Ele foi porque ele quis? Ele foi levado pelo Espírito Santo. Para quê? Para que ele foi levado no deserto? Para ser tentado. O verso está respondendo. Ele foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. Quando eu li esse verso, eu falei, mas foi uma coisa propositada. Havia um objetivo específico nessa ida de Jesus para o deserto. E ali nós sabemos do relato, ele ficou 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber, suportando o sol do deserto durante o dia e o frio durante a noite. Foi uma prova muito grande. Irmãos, por que Jesus teve que ser tentado com relação ao apetite? A Bíblia não diz que Jesus veio substituir o primeiro Adão? Se Jesus veio substituir o primeiro Adão pecou em quê? No apetite. Jesus agora, a primeira prova, teria que ser com relação ao primeiro pecado, à primeira tentação. Mas, irmãos, a nossa salvação está no verso 4. Jesus se lembrou da palavra de Deus. Se Eva tivesse lembrado do que Deus tinha falado para ela antes, olha, não coma dessa árvore. O dia que você tocar nessa árvore, vocês vão morrer. Se ela tivesse lembrado da palavra de Deus, irmãos, estaríamos a salvo hoje. Mas nós estamos a salvo hoje porque o substituto de Adão lembrou-se do que estava escrito. Está escrito. Irmãos, tudo que refere à sua saúde, o seu preparo para o céu, está escrito. Só é possível lembrar disso na hora da prova se você ler, se você tiver experiência com isso. Se você estiver vivendo essa palavra em sua vida. Jesus venceu a prova porque ele estava de acordo com a palavra de Deus o tempo todo da sua vida.
Nós só vamos vencer as provas finais, irmãos, se nós estivermos vivendo de acordo com o que está escrito. Para isso, para nos orientar, foi que Deus, através de Ellen White, deixou inúmeros livros sobre saúde. Por amor a nós, por amor a esse povo, Ele deu todas as coordenadas. Você pode, tudo que você perguntar, busque, está escrito. Está escrito. Os livros da senhora White têm noção de arquitetura, têm noção da posição da cama no quarto. Por quê? É uma coisa tão insignificante. Será que tem efeito na minha saúde? Não sei, ainda não pesquisei isso. Tenho até curiosidade de pesquisar. Que coisa, que amor de preocupar com a posição da cama, o tipo de tecido que eu visto, o tipo de alimento que eu como, a quantidade de sol que eu tomo, a quantidade de água que eu tomo. Deus está preocupado com a sua saúde, Ele diz isso em São João, em 3º João. Deus quer que tenhamos saúde. Irmãos, Jesus foi vitorioso. Jesus venceu a prova. E Ele não venceu para nós, para nos livrar das nossas provas, não. Ele livrou-se em nosso lugar. Para dar-nos exemplo, para mostrar que Ele, como homem, venceu, nós, como homem, vamos vencer também. Esse é o objetivo da vinda de Jesus. O homem transgrediu a lei e Jesus veio restaurar, veio mostrar para nós que é possível viver a lei. É possível assimilar todos os conceitos de Deus em nossa vida. E nós, além de ter todo esse conhecimento, ainda podemos confiar no poder de Deus, no poder do Espírito Santo, que está à nossa disposição. Que possamos ser gratos a Deus, irmãos. Que possamos buscar conhecimentos o suficiente para que a nossa vida possa ser transformada, possa ser reformada. Que possamos caminhar rumo à santificação e quando Jesus voltar, Ele poder completar a obra, transformando-nos para um corpo incorruptível. É o meu desejo e oração nessa manhã. Amém.